Irmãos, que verdades nós acabamos de cantar. Não sei se você compreende aquilo que você acabou de cantar. O maior presente que o indivíduo pode receber foi o sacrifício de Cristo, poder nos elevar a tão grande privilégio. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, para que possamos fazer a exposição da palavra. No Evangelho de João, seu capítulo 2, onde estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 12. João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Texto bem conhecido, talvez você já tenha ouvido inúmeros sermões, algumas exposições nesse texto. E hoje será mais uma vez. O texto nos diz assim, João 2, do 1 ao 12. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Você pode assentar-se, mas eu quero convidar você a orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós queremos diante do Senhor, além de cantarmos o maior milagre que o Senhor já fez na vida de alguém, que foi nos tirar do estado de condenado e nos trazer um estado de libertos pelo Teu agir, libertos pela Tua misericórdia, libertos pelo Teu sacrifício. Nós queremos louvá-lo, bendizê-lo, Deus, por mais uma oportunidade que temos de estarmos diante da Tua palavra e de nos colocarmos à disposição para a exortação, Deus, para o direcionamento, para o conforto, para o alento para as nossas almas. Por isso que te pedimos humildemente, ó Deus, assim como o Senhor vem instruindo a Tua igreja ao longo de gerações, continua a fazer isso no dia de hoje, que os nossos corações estejam abertos e voltados, ó Deus, que a nossa mente esteja rendida aos Teus ensinos. É assim que nós oramos, ó Pai, gratos por mais uma vez, tão rico privilégio de ser estendido ao Teu povo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Querido, você vai manter a sua Bíblia aberta, como de costume, tá? Só justificando a ausência pastoral. O pastor ele se encontra desde ontem na cidade de Mossoró, foi participar lá de um congresso, né? E que possamos estar orando para que ele também possa ali estar sendo abençoado e abençoando aquele povo. Só nos preocupa, assim, depois que ele começou a beber da água de Mossoró, ele tem ido com uma maior frequência, né? A água daqui é bem melhor do que lá, pelo menos aqui é fria. Irmãos, domingo passado eu não estava aqui, mas o pastor, ele fez meio que uma propaganda, né? Ele disse que estaríamos hoje, domingo seria o domingo dos milagres, né? E eu fiquei com medo que assim que eu cheguei tinha 3 visitantes ali atrás. Eu não sei se fizeram uma tela e divulgaram, né, a situação, mas isso só para... Sejam bem-vindos, né, aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Muitos irmãos enfermos, né, estão não cultuando em casa, mas acompanhando essa transmissão, que dentro em breve tem um privilégio de retornarem e desfrutarem disso aqui. Nós estaremos dando início, irmãos, a uma série de sermões baseadas nos milagres de Jesus, e esse que foi o primeiro milagre registrado, né, no Evangelho de João,
E com certeza você já deve ter ouvido inúmeros sermões baseados nesse texto, principalmente se você é frequentador de casamentos, com certeza você já deve ter ouvido exposições desse texto em casamentos, né, onde de forma alegórica, né, o celebrante, o pastor, deve ter trazido explicações para o casal ou mesmo para os convidados, né, explicações como Cristo no seu casamento, tudo vai correr bem, ou como o Senhor transforma a crise em solução, ou mesmo acerte na lista de convidados, mas não deixe Jesus de fora, né? Talvez aplicações como essas você já deve ter ouvido em cerimônias de casamento. Nenhuma dessas explicações elas estão equivocadas 100%, todas elas possuem as suas verdades, mas o texto a ser exposto, por causa de muitas alegorias, ao longo de toda a trajetória, ela divide opiniões entre os comentaristas e entre estudiosos. Alguns optam pelas alegorias, e aí alegorias são as interpretações, são os pensamentos de forma figurada. Outros procuram a ideia central do texto, sem tentar trazer tantas aplicações, a não ser aquela que parece ser a mais clara. Cristo demonstra a sua glória para os seus discípulos, para que eles viessem a crer em seu poder de forma plena. O texto já é bem claro quando, no versículo 11, ele vai dizer assim: com este deu princípio, ou melhor, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é a ideia central do texto. Embora, como eu já disse, muitas aplicações possam ser feitas nesse primeiro milagre de Jesus. E aí nós não podemos de forma alguma desprezarmos o contexto. Jesus ele estava a percorrer, iniciando ali a sua trajetória, e os seus seguidores, seus discípulos, aos poucos foram sendo selecionados. E aí a gente pode ver no capítulo 1 do mesmo livro que nós lemos, no versículo 39, após Jesus ser batizado, 2 discípulos se juntaram a ele, né, quando passando assim a segui-lo. Eles estavam no início da caminhada e ainda existiam algumas dúvidas, embora que essas dúvidas elas não fossem tão aparentes assim. E um deles, chamado Natanael, após duvidar que da cidade de Nazaré poderia sair alguma coisa boa, né, quando disseram assim: nós estamos com aquele que veio lá de Nazaré, ele disse: e de Nazaré sai alguma coisa boa, né? Nós podemos ver isso no versículo 46 do capítulo 1. Ele foi abordado por Jesus, e pelo fato de Jesus ter dito que o teria visto embaixo de uma árvore, ele passa a reconhecê-lo como mestre. E aí Jesus o indaga: apenas com isso que eu lhe falei, você passa a me considerar como um mestre, né? E ele passa a dizer ali para aquele grupo que muitas coisas aquele grupo iria ver. Aquilo ali seria apenas o começo. Está registrado no versículo 51 do capítulo 1. E o texto lido, irmãos, nos apresenta o primeiro milagre, um momento cheio de significado teológico e além de significados práticos. Aqui nós vemos Cristo demonstrando a sua glória numa festa de casamento, ao transformar água em vinho, ao resolver uma situação que para a época era extremamente embaraçosa. E nós precisamos entender que a ação de Jesus ela não tinha apenas como objetivo dar continuidade à festa, tendo em vista que o fim do vinho determinaria o fim da festa. Então, a sua intenção não era apenas que a festa tivesse continuidade. O milagre, na verdade, daria início a uma série incontável de sinais. No final do capítulo de João, no capítulo 21, no versículo 25, João ele vai finalizar o livro dizendo assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então aquele primeiro milagre seria o início de uma série de muitos outros, que não foram registrados, mas aqueles que foram registrados são suficientes, e foram suficientes para que muitas gerações viessem a crer na soberania, no poder e no controle do Filho de Deus sobre a criatura, sobre a criação. João ele vai falar, irmãos, sobre sinais. Não são todas as citações que ele vai falar milagres, mas em muitas delas ele vai falar sobre sinais, porque esses sinais, segundo João, era um apontamento para quem seria o próprio Cristo. Então, quando ele vai falar sinais, ou seja, eram feitos que apontavam para a soberania, para todo o controle, para todo o poder de Jesus Cristo. Comentaristas
ilustram, na verdade, essa questão do sinal. Por exemplo, você vai chegando a uma escola, antes daquela escola tem uma placa, né? Ou tem uma faixa, ou tem algo que mostre que você precisa prestar atenção àquilo, porque logo a seguir, existirá ali a escola ou uma repartição. Então esses sinais significavam para representar que, olha, isso aqui é só um sinal, mas o que está maior, aquele que é maior está lá na frente, é Cristo Jesus. Seriam os sinais para abrir os olhos daqueles que estariam presentes ou mesmo que ouviriam as palavras de Cristo. O texto ele revela o seu poder divino, revela também a sua compaixão e revela ali o seu início de um ministério público. Calvino, comentando isso, ele vai dizer assim: Cristo quis, ao fazer este milagre, dar um vislumbre de sua graça aos discípulos, como uma antecipação do que eles veriam ao longo do seu ministério. Ou seja, aquilo ali seria a abertura, né? Aquele primeiro milagre, aquele primeiro sinal, iria mostrar para aquele pequeno grupo o que eles iriam ver, o que eles ao longo de toda aquela trajetória iriam presenciar e vivenciar na presença de Cristo Jesus. E aí, nesse primeiro milagre, que é um cenário de casamento, né, é a abertura dessa série incontáveis de sinais. Interessante, irmãos, que esse primeiro milagre, ele remete a uma continuidade de um banquete que estaria sendo interrompido ali pela falta de um elemento, pela falta do vinho. Provavelmente, se aquela informação tivesse chegado e tivesse se espalhado com os noivos, provavelmente aqueles convidados iriam para casa, iriam se despedir e iam embora, porque a festa iria acabar, certo? Costumeiramente, as festas elas não tinham continuidade se o vinho tivesse acabado. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo ele entra, ele traz esse aspecto de com o seu milagre, a festa iria continuar, o banquete iria continuar. E aí o escritor ele faz uma alusão ao banquete ofertado pelo próprio Deus, registrado em Isaías capítulo 25, quando o próprio Deus registra por meio do profeta que iria dar um banquete ao seu povo após o arrependimento, e nesse banquete estaria ali o melhor vinho. Cristo ele faz alusão à continuidade deste banquete quando realiza naquele casamento o seu primeiro milagre. Spurgeon também nos lembra que este milagre aponta para o caráter de Jesus. Abre aspas, ele diz: ele não veio para nos levar ao desespero, mas para transformar nossa água em vinho, nossa tristeza em alegria e a nossa necessidade em abundância. Foi isso que ele fez naquele casamento. Provavelmente bateria ali o desespero, provavelmente bateria a escassez de um elemento essencial numa festa de casamento, provavelmente a tristeza iria abraçar alguns daqueles convidados. Jesus, com o seu milagre, ele faz com que a escassez ela tivesse sido transformada em abundância, a tristeza em alegria e transformado aquela água em vinho. Spurgeon faz esse paralelo, dizendo com o que a obra de Cristo faz em nossas vidas. Cristo, quando ele transforma a vida do ser humano, ele transforma essa tristeza que seria eterna, pode ser agora apenas momentânea, mas em alegria. Ele transforma a escassez do ser humano em abundância. A Escritura vai dizer que o Senhor ele nos dá vida e vida em abundância. E essa transformação, irmãos, presente nos milagres, nos sinais, é a sua especialidade. Cristo, dos muitos atributos que tinha, a transformação foi uma especialidade que podia ser visível. Muitas pessoas tiveram o privilégio de olhar Cristo demonstrando o seu poder, demonstrando a sua compaixão, a sua caridade na vida de muitas pessoas. Cristo ele se mostra dessa forma por meio dos sinais, por meio de milagres, mas isso era uma forma de chamar-lhes a atenção, era uma das suas especialidades. E ao longo dessa série de sermões nós veremos que ele não só deu vistas aos cegos, movimentos aos aleijados, paz aos endemoniados, mas ele transformou ladrões em pessoas honestas, ele transformou prostitutas em pessoas honradas, ele transformou perdidos em achados, ele transformou criaturas em filhos. Essa é uma das maiores especialidades de Cristo Jesus, é a transformação. E a sua especialidade, irmãos, foi transformar corações de pedra em corações de carne, foi transformar condenados em salvos, foi transformar presos em libertos. Foi isso que aconteceu nas nossas vidas. E talvez, é lógico que você não está aqui pela propaganda que foi feita pelo pastor, né? Os milagres, o domingo de milagres. Mas o maior milagre
nós já presenciamos, nós já registramos, nós somos prova viva desse milagre, onde um dia estávamos condenados e por Cristo nós fomos libertos. Um dia estávamos presos, com as nossas mãos algemadas, sangrando pelas algemas do pecado. Hoje, por Cristo, nós somos libertos. O maior milagre que o indivíduo ele pode visualizar é a transformação de um ser humano. É o transporte dele de um mundo para o outro. Eu sempre costumo usar essa expressão, irmãos. Todos nós saímos de um mundo de escuridão e hoje vivemos num mundo de luz por meio de Cristo Jesus. É o maior milagre que os nossos olhos podem contemplar. Nós não vemos hoje mais braços crescendo, nós não vemos hoje mais tantas coisas mirabolantes que os discípulos viram. E por isso nós somos chamados bem-aventurados, porque eles viram e alguns creram, e nós não vimos, mas ainda assim cremos. O Senhor disse, olha, apontando para aqueles que não teriam o privilégio de ver aqueles milagres, eles serão felizes. Muitos de vocês viram e ainda se duvidaram. E aqueles que nem verão, mas crerão, serão chamados de bem-aventurados. E aí diante do texto, irmãos, no versículo 1, vai falar aqui sobre o cenário que aconteceu esse milagre, né? Quando o versículo 1 vai dizer assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E aí é lógico que eles estavam na região da Galileia há poucos dias, e os relatos mostram que o grupo dos seus discípulos estaria a aumentar. Alguns eram acrescidos, pois já ouviam falar de Jesus por meio de João Batista, e outros começaram a crer pela autoridade da fala de Jesus Cristo. Como o exemplo que eu já citei, o Natanael. É interessante que esse texto, nesse versículo, a mãe de Jesus, ela aparece antes de Jesus, né? O registro aqui do milagre, a Maria aparece como presença confirmada antes mesmo da presença de Jesus. Mas por que esse fato, irmãos? Naquele tempo, o fato aqui remete a que era uma praxe da época, o convite de mulheres maduras ou mesmo de viúvas. Provavelmente aqui Maria já tinha uma certa idade, né? Ela havia sido convidada, e era uma praxe daqueles noivos, né, convidarem, ou melhor, principalmente dos pais dos noivos, convidarem pessoas onde tinham casamentos equilibrados, pessoas e principalmente mulheres, porque isso servia mais para a noiva, olharem mulheres honradas, olharem mulheres de uma índole que não pudessem ser questionadas. E aquilo ali representava a seriedade, a dignidade e a honestidade no casamento. Então, nos casamentos era comum se chamarem pessoas com essas características, para mostrar para a noiva, principalmente, aquele povo casava muito cedo. Olha, é isso que o casamento precisa ter dignidade, precisa ter honestidade, precisa ter sinceridade. Isso era uma mensagem repassada por meio de convidados. E aí por isso Maria é citada aqui antes de Jesus. Provavelmente ela contava com essas características. Era uma mulher séria, era uma mulher digna, era uma mulher honesta. E aí o cenário do casamento, irmãos, se formos nos aprofundar, eram festas que duravam aproximadamente uma semana. Então os convidados vinham, se alojavam por ali. E aí, para aqueles que vão casar suas filhas, acham que os orçamentos são caros hoje, imagine você manter convidados durante uma semana, né? Imagina só, não, vamos chamar aqui convidados aqui, ia passar uma semana aqui, dando de comer esse povo, dando de beber esse povo. Era uma festa longa. Os casamentos de hoje duram apenas horas, e fortunas são gastas. Imagina naquela época, né? Imagina naquela época. Mas esse era o ambiente. Só que essa festa ela estava correndo sério risco de ser interrompida antes do tempo, porque um elemento primordial ou muito apreciado pelos convidados havia acabado, que era o vinho, né? E o versículo 3 vai dizer, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí isso era uma situação incomum, irmãos, acabar aquele elemento. Provavelmente um vexame estava prestes a corar de vergonha, não só os recém-casados, mas os convidados também. Isso seria para os dias de hoje como se faltasse o bolo do casamento, né? Você vai para um casamento, você come antes, aí todo mundo fica, você vai agora? Aí o que é que você escuta? Não, vou esperar o bolo, né? É como se não valesse nada, certo? Você comer, degustar ali do buffet, mas não, você tem que esperar o bolo, né? Tem que esperar aquela hora que a mesa de docinhos bem decorada fica só a mesa, né? Porque os docinhos
vamos embora logo. Era como se você realizasse o casamento e na hora do bolo, os garçons chegassem para você e dissessem: ei, não tem mais não, metade do povo vai embora sem bolo. Era a mesma ideia aqui, o vinho havia acabado. E essa notícia havia chegado até Maria, a mãe de Jesus. E aí, irmãos, diante de um contexto desses, suposições elas surgem. Como, por exemplo, os convidados beberam demais no início da festa, o que levou à falta de vinho. Essa seria uma suposição. Outra delas é: os noivos eram tão pobres que não calcularam direito a quantidade de vinho para manter aquele povo durante uma semana. Tanto uma coisa ou outra, elas se tornam desnecessárias diante da realidade de que o fato a ser considerado aqui é que a providência divina fez com que o vinho acabasse para que o seu filho viesse a manifestar a sua glória. Não importa se eles beberam demais, não importa se tinha vinho de menos no estoque. O que importa aqui é que Deus providencialmente fez com que aquilo acabasse, para que surgisse ali o início de uma série de sinais e de sermões. E é interessante, irmãos, que Maria, ela não comunica o fato a Jesus pelo simples fato de comunicar. Ela não quis fazer ali uma fofoca. Ela imaginava que ele poderia vir a resolver aquela situação. E aí, mas resolver de que forma? Provavelmente ela imaginava que Jesus não ia dar ali uma oferta para o casal e dizer assim: vão lá e compre mais vinho. Eles eram humildes. Jesus, Maria e seus discípulos, todos eles eram humildes. Mas ela imaginava que esse socorro viesse de uma outra forma. Ela sabia, ela conhecia muito bem o seu filho. Ela o conhecia mais do que todos aqueles convidados. Ela sabia que aqueles convidados podiam esperar algo de Jesus. E ela leva o problema à pessoa certa. E alguns comentaristas associam esse fato de Maria levar direto a Jesus como deve ser as nossas orações. Nós devemos primeiro apresentar as dificuldades ao Senhor antes de procurar os homens. Nós devemos primeiro levar essa demanda de dificuldade, de escassez, de uma possível tristeza ao Senhor, antes mesmo de divulgarmos e espalharmos com os homens, sejam eles mais chegados nossos possíveis. E aí Maria, de forma muito discreta, vai até Jesus. Ela não divulga, o texto não nos declara e não nos dá indício de que todo mundo ficou sabendo que o vinho tinha acabado. O texto não traz aqui a ideia de que gerou ali um caos, gerou ali uma fofoca contínua, não. Os indícios nos mostram que poucas pessoas souberam do fato. Provavelmente as pessoas que estavam servindo, ligadas à cozinha, provavelmente os serventes souberam disso, e Maria soube, e ela leva a pessoa certa. E aí o que é que Jesus sai com algo incomum? Ele sai com uma resposta para sua própria mãe, quando no verso 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí Jesus repreende a sua mãe por tentar apressar as coisas no seu ministério. É como se Jesus tivesse dito: a senhora é minha mãe, mas tenha calma, ainda não é chegada a hora. Os evangelhos sempre mencionam, irmãos, a completa obediência de Cristo para com o seu Pai. Cristo aqui ele não se mostrou um rebelde, alguém que se volta grosseiramente para com a sua mãe e vai dizer assim: não, eu vou lhe desobedecer. Mas toda a Escritura, principalmente os Evangelhos, vão mostrar a sua obediência ao seu Pai, ao Deus Pai. João capítulo 8, verso 28 e 29, ele vai registrar assim: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Interessante, irmãos, que no original essa expressão usada por Jesus significa ó mulher. Isso era uma expressão que ele usou para outras mulheres quando ele teve contato com elas, e era comum ele utilizar essa expressão ó mulher, mas não era tão comum ele utilizar para a sua própria mãe. Aqui foi um comportamento meio que atípico, mas com isso ele não está negando a sua relação com Maria. Essa era uma forma comum dele se dirigir para outras. Jesus teria sido grosso, irmãos, com a sua própria mãe, então, diante de um relato como esse? O freio dado por Jesus em sua mãe só mostra um lembrete da soberania de Deus sobre o tempo e sobre as circunstâncias. Não foi a informação de Maria que fez com que Jesus fizesse o milagre. Calvino aponta que Cristo nunca age precipitadamente,
mas sempre no momento correto para cumprir o seu plano. Para cumprir o seu plano. Se fosse plano de Deus, assim como foi, que Jesus naquele casamento iniciasse a sua série de milagres, não foi porque Maria veio, não foi porque os serventes viriam depois, não foi porque o caos tomaria conta daquela festa, foi porque Deus, de forma proposital, fez com que aquele elemento acabasse e aquele ali fosse o cenário para o início dos seus milagres. Um outro comentarista chamado Desidério Erasmo, comentarista reformado, ele diz assim, abre aspas, ele não realizava milagres para atender os desejos de seus parentes, mas para preparar o caminho para a fé em seu ensino espiritual por meio de sinais físicos no meio de uma geração incrédula. Todas as vezes que Jesus demonstrou atenção e se voltou para alguém, não foi simplesmente para agradar o seu coração, não foi simplesmente para atender o seu desejo e o seu anseio, mas para mostrar a sua glória. E em todos os milagres nós vamos extrair, irmãos, essas lições preciosas. Nunca foi apenas para agradar, nunca foi apenas para enxugar lágrimas, nunca foi apenas para terminar luto, nunca foi para encerrar velório, nunca foi para dar continuidade a casamento, mas sempre foi demonstrar a sua glória em meio a uma sociedade, a uma comunidade incrédula e corrupta. Aquele que para muitos seria um pequeno sinal diante de tudo aquilo que viria, transformar a água em vinho. Cristo aqui ele se refere à sua hora, não é chegada a minha hora, como aquela hora em que ele revelaria a sua glória com muitos e muitos e muitos milagres. Tantos milagres que João mesmo vai dizer no final da sua carta, né, não seriam capazes de serem registrados em todos os livros que pudessem ser escritos. Então foram muitos milagres. Aquilo ali seria apenas o início de muitos deles. E aí, Maria, compreendendo a mensagem, embora uma mensagem dura, Jesus dá uma freada ali em Maria, né? Embora ela compreendesse isso, no versículo 5, ela muda ali, ela adota agora uma outra postura. O texto vai dizer, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela coloca agora Jesus em primeiro plano, e a sua fala deveria refletir as nossas. Façam tudo o que ele disser. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz assim, nesse aspecto deveríamos ser seguidores de Maria. Façam tudo o que o Senhor vos disser. Maria se coloca agora numa outra postura, não como aquela que, opa, eu tenho a solução aqui para o problema. Não, ela leva o problema para Jesus e põe Jesus agora em primeiro plano. Jesus agora é quem toma conta da situação. Se nós, assim como Maria, colocássemos em primeiro lugar nas nossas vidas, passando a amá-lo acima de tudo, teríamos uma outra compreensão das crises que nos vêm, das situações, das dificuldades que nos vêm. Precisamos levar as nossas dificuldades, apresentá-las, assim como fez Maria, aquele que pode resolver todas elas. E aí no versículo 6, o escritor agora vai mostrar agora o cenário que ali estava montado. Né? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Uma metreta, irmãos, era uma medida de aproximadamente 38 a 40 litros. Tá? Então, aquelas talhas, cada uma existiam ali 6 talhas, né? Então a gente está falando ali de algo em torno de aproximadamente 500 litros de água, né? E uma talha desse tamanho aqui não era um negócio que você levava para cima e para baixo, não era um negócio fácil de transportar, não era um negócio que você dizia assim, chama o frete, né? Lá vinha o cabo com um comboio de carroça de boi para levar aquilo ali. Então o fato de terem naquele local 6 talhas desse tamanho demonstra que provavelmente aquele casamento estava acontecendo num local público. E essas talhas, essas vasilhas feitas de pedras, elas eram utilizadas para purificação. O texto vai dizer que os judeus usavam isso para purificação. Isso aqui representava, irmãos, a antiga ordem. Isso aqui representava o peso da lei. Isso aqui que para os judeus era extremamente essencial, o cumprimento da lei, para se alcançar a salvação. Essas talhas agora passam-se ou se tornam um instrumento de alegria. Elas seriam cheias de vinho,
o que viria a representar a nova ordem por meio de Jesus. Jesus ali é como se estivesse trazendo ali as boas novas, o Evangelho, né? Isso simbolizava, irmãos, o que Cristo veio transformar a antiga aliança em algo novo, em algo glorioso. Interessante que nesse trecho, a água que podia apenas agir no exterior do corpo, as talhas serviam para purificação. Então os judeus carregavam ali todo aquele peso da lei, né? Eles usavam a água para se purificar, mas era uma purificação apenas externa, limpava apenas o corpo pelo lado de fora. Os judeus observam a lei e os seus preceitos, mas isso servia de forma externa para as suas vidas. Os seus corações precisavam de mudança, precisavam de transformação. E todas aquelas pessoas, não só os judeus, mas outros que provavelmente estariam ali, viriam isso por meio da transformação desta água, que era apenas para uma purificação externa, em algo que iria mexer no seu interior. E o versículo 7 vai dizer assim: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Interessante que os serventes eles foram chamados, os garçons foram chamados e passaram a receber as instruções do próprio Cristo. E aí, irmãos, vale salientar que Cristo ele não utilizou aí uma autopromoção. O relato não diz assim que Cristo parou o casamento, chamou todo mundo ali e disse: olha, agora o que é que vai acontecer? Não. A gente vê que em todos os milagres Cristo usa muita discrição. Em alguns deles ele fazia questão de aquele que foi curado, aquele que foi restaurado, nem divulgasse. É lógico que iria ser divulgado. Você imaginar alguém que passou uma vida inteira aleijado, pedindo esmola num determinado lugar, de repente está em pé, carregando o seu leito, como é que aquilo ali não iria ser divulgado, né? É lógico que iria ser divulgado. Mas Jesus ele sempre foi muito discreto quando resolvia essas situações. E aqui não foi diferente. Jesus ele chama os serventes, tá? Ele transforma, ele pede que encham as talhas, ele faz com que aquilo ali, aquela grande quantidade, tá? O foco aqui, irmãos, não é que Jesus deu tanta importância ao vinho que encheu logo aquelas talhas todas. Esse não é o principal foco. Não é o principal foco. O foco, Jesus está aqui incitando a embriaguez para aqueles convidados, incitando que eles agora sim podiam beber do bom e do melhor. Esse não é o objetivo principal do texto. Mas o que entendemos com essa abundância, o que entendemos é quando Cristo transforma aquilo que só lavava por fora em algo que pode transformar por dentro, isso é dado em abundância. Talvez muitos de nós tenhamos lá fora, enquanto estávamos lá, tentado nos limpar de diversas maneiras, tentado nos limpar pela religião, tentado nos limpar por meios próprios, mas quando Cristo transformou o nosso exterior e principalmente o nosso interior, Ele transformou isso como a multiplicação da água em vinho, ou melhor, como a transformação da água em vinho. Ele fez isso e fez em abundância. Quando o Senhor nos dá nova vida, essa nova vida é dada em abundância. E daí, irmãos, após cantarmos um hino desse como cantamos, não temos motivos, irmãos, para caminharmos cabisbaixos, para caminharmos tristonhos. O cristão ele não tem motivo, embora tenha, mas isso deve ser passageiro. Eu já disse aqui em outros sermões, enquanto estávamos expondo, Pedro chamando a atenção aos filipenses, diz: alegrem-se no Senhor. Alegre-se mesmo em meio às situações que vocês vivem. Vocês têm motivos de sobra, irmãos, para sorrirem. Isso aí que vocês estão passando é momentâneo. As crises que passamos, as dificuldades, as doenças, as enfermidades, isso é passageiro. Nós precisamos entender que isso é passageiro. Nós precisamos entender que aquilo que está além, aquilo que é eterno, sobressai sobre os nossos momentos passageiros. Essa foi a ideia de Cristo mostrar a abundância naquela transformação. Quando Cristo transforma, Ele transforma por completo. Embora que passemos uma vida inteira lutando com alguns pecados, com algumas dificuldades pessoais, mas a nossa vida ela é transformada. E se ela ainda não foi transformada, não foi o Evangelho que mexeu com você. Não foi o Evangelho que mexeu com você. E aí, após aquela abundância ser mostrada aos serventes, Cristo diz: agora outras pessoas precisam ver.
pegue uma porção e leve até o mestre-sala. O mestre-sala seria o responsável pelo buffet, né? Ele não estava sabendo, ou provavelmente estaria sabendo da dificuldade, da falta do vinho, mas de repente chega ali uma porção de vinho, e o texto vai dizer que ele prova a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os garçons soubessem, que foram eles que tinham enchido as talhas. E aí ele chama o noivo, ele diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Interessante, irmãos, que esse relato significa... O que é que se entende desse relato, né? As pessoas bebiam o bom vinho primeiro, né? Então existia um investimento pesado ali na primeira remessa de vinho, só que depois que o camarada estava ali já com o coração alegre, né? Aí o que viesse depois tanto faz. Só que o mestre-sala diz: vocês fizeram o contrário, vocês deixaram o bom para o final, né? Após essa degustação, ele busca uma resposta humana para aquela situação, né? Embora que os serventes, eles viram todo o processo, eles não falaram nada para o mestre-sala. E este, por sua vez, desconhecendo aquela transformação, o que aquela água sofreu, concluiu: o bom vinho ficou para o final. Ele conversa com o noivo e diz assim: o costume aqui foi invertido. Ele não entendeu aquilo ali. Provavelmente em inúmeras outras festas de casamento ele havia servido, e ele sabia como era a prática, ele sabia como era a praxe, né? Ele sabia como era a praxe. E ele diz: aqui a coisa foi invertida. E às vezes Cristo age na nossa vida e as pessoas ficam sem entender o agir de Deus em nossas vidas. A Escritura vai dizer que para o mundo a palavra do Senhor é loucura. Então quantos de nós não já ouvimos assim: isso aí é estranho para mim, eu não consigo entender isso não, e vão continuar sem entender, né? E aí o texto ele vai partindo já agora para o final. Ele diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Interessante, irmãos, que Jesus ele não era uma pessoa comum, ele possuía poder. E o objetivo do milagre foi manifestar a sua própria glória, além de levarem os seus discípulos a crerem. Essa é a ideia central do texto. O próprio texto fala qual era a ideia central, qual era o objetivo daquele milagre. E aí os irmãos, ou melhor, os sinais, irmãos, também podendo ser chamados de milagres, tem dois aspectos que devem ser considerados. Em primeiro lugar, aquilo que eles são em si mesmos, ou seja, são fatos que aconteceram em tempo incomum e de forma incomum, obedecendo a ordem daquele que o fez. O que era um milagre? Era algo incomum, era algo extraordinário, era algo fora do comum. Provavelmente aquela água, se fosse colocada num processo junto com as uvas, e aquilo ali ia demorar, ia fermentar, ia transformar-se em vinho, mas de uma hora para outra não. Por isso que é um milagre. Algumas coisas elas podem acontecer ao longo do tempo, mas não são consideradas milagre. Milagre é algo extraordinário, é algo feito em um tempo incomum e de uma forma incomum, obedecendo a ordem daquele que fez o milagre. Em segundo lugar, nós precisamos considerar o que os sinais nos sugerem, pois eles significam alguma coisa, e essa é a razão deles serem chamados de sinais. O que Cristo apontou com aquele primeiro sinal, a abundância, a continuidade de alegria, era aquilo que representaria Ele no futuro, Ele como um Messias, Ele como um Salvador. Ou seja, as pessoas que poderiam ser transformadas por Ele, passariam a desfrutar de uma abundância de vida, de uma alegria constante, de uma vida eterna. E é interessante, irmãos, como João explicou isso ao dizer: manifestou a sua glória. Consequentemente, a glória de Cristo é a glória de Deus. É um poder que opera para beneficiar seres humanos. E aqui, volto a dizer, não se trata apenas de suprir a necessidade momentânea da festa, mas sim de mostrar uma eternidade por meio dele mesmo.
Volto a dizer, irmãos, o foco não deveria estar no milagre, mas naquele que havia realizado o milagre. A atenção não deveria estar no vinho, mas em quem havia transformado. A atenção não deveria estar no aleijado que ficou de pé, mas em quem tocou no aleijado. A atenção não deveria estar voltada no cego que voltou a enxergar, mas naquele que tocou nos olhos do cego. Da mesma forma, irmãos, que quando nossas vidas foram transformadas, a atenção ela não pode estar voltada na nossa vida, mas naquele que transformou a nossa vida. A geração mais antiga aqui era acostumada com os testemunhos, né? Testemunhos que vinham para cá e arrastavam centenas de pessoas. Mas qual era o foco daquilo ali? Geralmente o foco era a pessoa. Eu era isso, eu era aquilo outro. A gente assistia aquele negócio e não tem condições não, mas rapaz, né? A gente ficava tudo entusiasmado, quando na verdade o foco estava no indivíduo e não em quem havia realizado toda aquela obra. Calvino, comentando esse versículo, irmãos, ele vai dizer assim: a fé que começa a surgir com base em sinais deve crescer ao longo em algo mais profundo e duradouro, a crença no próprio Cristo como Salvador. Então, o que aqueles discípulos estavam vendo ali, sinais e milagres acontecendo um após o outro, a intenção de Cristo era: olhe, creiam ainda mais, creiam cada vez mais no poder da minha palavra, em quem eu sou, no meu poder messiânico. Eu sou o Messias. Então todos aqueles olhos que juntamente com Cristo viam as coisas acontecer, existia um propósito, que a fé deles aumentasse, que eles passassem a crer cada vez mais. E se aqueles homens, irmãos, que já eram chamados de discípulos, havia neles alguma fé, com certeza, diante dos fatos, essa fé iria tender a aumentar. Mas a pergunta é: seria essa fé suficiente para que deixassem para trás suas vidas e passassem agora a enveredar por caminhos que eles mesmos não conheciam? Jesus, demonstrando a sua paciência, assim como ainda demonstra nas nossas vidas, para com o amadurecimento e progresso da fé daqueles homens, ia dia após dia fortalecendo com seus feitos, com seus sinais, ia fortalecendo com os milagres, ia fortalecendo com o seu ensino, e aqueles corações que passariam a servi-lo por inteiro. Alguns entraram no time, meio que um pé cá e outro lá, não criam 100%, e Jesus, com paciência, vai mostrando para eles: o caminho é esse. Não se arrependam de terem olhado para trás, não se arrependam de quererem olhar para trás. Vocês estão com o Messias. Eu sou o próprio Filho de Deus. Isso que eu estou manifestando aqui não é apenas para agradar os corações dos necessitados, mas eu estou mostrando a minha glória para essa geração. Isso fez com que muitos seguissem e servissem ao Senhor sem reservas agora no coração. E o texto finaliza fechando aqui o primeiro milagre de Jesus. E aí, irmãos, como aplicar esse texto às nossas vidas? Você lembra das aplicações possíveis e realizadas por muitos nesse texto? Muitos falam em casamentos nesse texto, né? E usam frases como: o casamento dará certo se você conviver, ou melhor, convidar Jesus, né? Outros aplicam: Maria não é autoridade sobre o seu filho. Outros ainda: seja um servo obediente, apenas confie. Outros: Jesus transforma água em vinho, vai transformar você em algo melhor. Essas e tantas outras aplicações nós já ouvimos. Algumas delas, volto a dizer, elas podem ser sim extraídas e aplicadas, mas nós não podemos acrescentar ao texto o que ele não nos diz. O propósito de Cristo com esse milagre não foi simplesmente abençoar aquela festa de casamento, embora nós saibamos que a sua presença é essencial para qualquer matrimônio prosperar. O objetivo de Jesus naquele casamento não foi ser a estrela da festa, atraindo para si os aplausos. O propósito claro desse milagre foi o aumento da crença dos seus discípulos em sua pessoa. Nós devemos lembrar, irmãos, que eles estavam iniciando a caminhada e que uma dúvida ou outra ainda pudesse rodear os seus corações, assaltar os seus corações. E Cristo começa a expor a sua glória.
e o seu poder para aqueles que estariam a caminhar com ele. Deve ter sido bênção ver inúmeros milagres ali ao lado do seu próprio feitor. Mas quanto a nós, irmãos, o quanto cremos em Cristo e em sua palavra, cremos ao ponto de descansarmos os nossos corações em suas promessas. Nós cremos a esse ponto. Nós cremos ao ponto de, assim como os discípulos do caminho de Emaús, estarmos tão envolvidos com a nossa rotina religiosa que não ouvimos mais a voz do Senhor. Nós cremos dessa maneira. Nós cremos ao ponto de entregarmos por completo o governo de nossas vidas em suas mãos. Nós cremos ao ponto de orar, pedir e descansar. Nós cremos a esse ponto. Interessante, irmãos, que não vemos mais sinais como aqueles viram. E é óbvio que a dúvida nos assola em um momento ou outro da vida. Mas nós precisamos ter calma. Nós não podemos esquecer o que diz, está registrado em João, capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos chamados, irmãos, a continuar crendo nesses relatos. Eles são suficientes para nutrir a nossa fé, a crer no Cristo poderoso, cuja especialidade ainda é a transformação, que com a sua palavra vai moldando os nossos corações e se parecerem mais com o seu, que vai endireitando os nossos caminhos para que estejam alinhados com os seus. Nós somos convocados a crer nessa palavra que vai podando as nossas arestas, que vai nos mostrando o caminho de santidade pelo qual os nossos pés devem caminhar. Creamos em Cristo, creamos em o quanto Ele continua sendo poderoso, Ele continua a transformar, Ele continua a realizar os maiores milagres já vistos em uma geração caída. Uma geração caída terá a oportunidade de ver milagres ainda acontecendo. Não me refiro a milagres com horas marcadas em praça pública. Não me refiro mais a milagres anunciados em carros de som, onde ainda nos dias de hoje se junta muita gente. Não me refiro a esse tipo de milagre. Me refiro àquilo que essa geração viu ao longo de muitos anos. Contemplarem os maiores milagres, homens mortos voltarem a viver, onde presos foram libertos das suas algemas. Uma geração que poderá ver carne crescendo onde já se via apenas ossos. Uma esperança surgir onde só havia desilusão. Esse é o maior milagre que essa e outras gerações poderão ver. O Senhor, Ele continua a realizar milagres. Nós não precisamos mais ver aleijados se pondo de pé, cegos voltando a enxergar. Muitos dos discípulos de Cristo, eles receberam poder para realizar também milagres. Nós não cremos que esses dons eles continuam. Nós acreditamos que com a morte do último apóstolo, alguns dons encerraram, e esse de milagre foi um deles. Mas nós cremos que se o Senhor for de sua vontade, Ele continua sim a realizar milagres, Ele continua sim a reverter situações, Ele continua sim, mas nós já somos de uma geração onde os nossos olhos não precisam mais ver a água sendo transformada. Nós hoje somos chamados, convocados a crer na palavra e em sua autoridade. Cristo inicia os seus milagres fazendo com que a fé dos seus discípulos aumentasse. A pergunta é: o que é ainda necessário fazer para que a nossa fé aumente? Nós veremos hoje à noite um outro milagre, onde abordaremos esse aspecto. Mas que o Senhor aplique ao nosso coração a compreensão desta passagem. Eu quero convidar você a orar neste momento, enquanto estaremos nos preparando para louvar o Senhor, como forma de agradecimento por mais uma vez termos ouvido a sua voz.
Ó Senhor, Senhor da glória, Senhor de todo o poder, nós cremos, ó Pai, ou pelo menos dizemos crer, que o Senhor é detentor de toda essa majestade, de todo esse controle, de todo esse poder, embora que não tenhamos mais a necessidade que os nossos olhos vejam, para que venhamos a crer. O Senhor nos concedeu fé, para que venhamos a crer, ó Deus, na Tua transformação, para que venhamos a crer, ó Deus, no Teu restaurar, no Seu colocar de pé, no Seu soprar, ó Deus, de vida na vida daqueles que estavam mortos, no Seu resgate na vida daqueles que estavam perdidos. Nós Te louvamos por isso, ó Pai. E relatos como esse, de como o Senhor iniciou o Seu ministério de sinais e de milagres, possam fazer a nossa fé saltar de onde ela está, do patamar onde se encontra, onde talvez muitos de nós estejamos aqui domingo após domingo, mas apenas para cumprir a nossa agenda, onde a Tua palavra ela não ressoa mais como algo libertador em nossas vidas, onde a Tua palavra não ressoa mais como algo transformador em nossas vidas. Ó Deus, tira de nós essa religiosidade, tira de nós essa capa, ó Deus, muitas vezes de um fariseu que diz crer, mas não crê, que prega, ó Deus, na Tua majestade, no Teu poder, mas não acredita nele. Tira de nós, ó Pai, essa capa. Se nós realmente cremos em Ti, nos faz caminharmos, ó Deus, como aqueles que ainda sentem o coração aquecido por ouvir a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, recebe a nossa adoração neste momento, pois o Senhor continua a demonstrar, ó Deus, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu favor na vida de homens e de mulheres, quando continua a falar dia após dia na vida desse povo. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.